Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus, nós queremos colocar, Deus, diante do teu altar as nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que tu venhas nos perdoar, Deus. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa, Senhor, limpa-nos, Deus, purifica-nos, Deus, com o teu precioso sangue, Senhor Deus. Que este perdão, Senhor Deus amado, venha sobre as nossas vidas, Deus, mediante essa convicção plena de que nós temos, Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Limpa-nos, Deus, leva cativo todo pensamento ao comando de Cristo, Senhor. Quero te pedir, Deus, que o Senhor esteja abençoando e esteja orientando, Senhor Deus, de uma maneira tão especial, dando a condução devida, Senhor Deus amado, no estudar deste texto, Senhor Deus, que se encontra aqui na tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos. Este verso de número 4, um verso que nós conhecemos, muito claro. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Os caminhos de Deus, os planos de Deus, muitas vezes podem ser obscuros em nossas vidas. Podemos passar por alguns momentos em que nós não entendemos, muitas vezes, momentos obscuros, que nós olhamos e muitas vezes eles tentam nos tragar. Mas é interessante quando a palavra de Deus diz, o salmista dizendo, ainda que eu ande, fala de movimento, amém? Fala do estar em movimento, não está parado, estático numa situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, este é o segredo, andar no vale da sombra da morte, passar por este vale, passar por este momento, por essa circunstância adversa, circunstâncias que muitas vezes tentam subjugar-nos, muitas vezes, tentam nos aprisionar, muitas vezes, tentam cravar nas nossas vidas um momento de derrota, mas Deus quer fazer com que nós passemos por este momento e cheguemos ao rumo, ao alvo proposto em nome de Jesus. O Salmo 23, ele fala, o salmista Davi falando da providência e do cuidado de Deus para com ele. Ele tinha experimentado isso. E é interessante porque Davi era um pastor de ovelha, então ele conduzia as ovelhas do seu pai, as ovelhas ali da sua casa, os seus pais possuíam ali um pequeno rebanho, e ele cuidava, ele zelava. Então quando ele traz esse ensinamento para o Salmo 23, relatando isso, ele fala deste cuidado, ele fala do pastor que leva as ovelhas até as águas tranquilas, que procura um lugar realmente onde ela possa ali saciar sua sede no momento de tranquilidade, leva para um local onde ela possa se alimentar em relvas bem suculentas, é um momento onde certamente a ovelha vai se sentir ali provida de todas as suas necessidades. Então Davi tinha esse ensinamento na sua vida diária, como pastor de ovelhas. Ele tinha aprendido que ele, como condutor daquelas ovelhas, ele que teria que trazer confiança a elas, no comando daquelas ovelhas. Ele tinha que transmitir confiança, cuidado, atenção, e com certeza as ovelhas ouviam a voz do pastor Davi e era conduzida por aquele pastor de uma maneira sábia. E com certeza, quando o outro dava o comando, ou dava o comando da sua voz ali, para que as ovelhas pudessem segui-las, elas não iam atender o comando
de um outro pastor. Então Davi tinha isso, e ele diz assim, quando ele diz no verso de número 4, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque ele tinha certeza, a confiança, que Deus é aquele que cuidava da vida dele, que Deus é aquele que zelava por ele em todo momento, porque ele tinha certeza que o Senhor era o pastor da vida dele, que o Senhor é aquele que cuidava da vida dele, que o Senhor, como ele diz no verso 21, é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para as águas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça. Então Davi tinha essa certeza, essa convicção, de que o Senhor estava no comando da vida dele, e eu quero que você tenha isso no seu coração, meu irmão, ainda que você esteja, nesse exato momento, andando pelo vale da sombra da morte, se o Senhor é o supremo pastor da tua alma, da tua vida, o comando maior está sobre ele, o comando maior da tua vida está sobre este Deus, que tem um carinho, cuidado para com você, de uma maneira tão especial. Então, em todo o Salmo 23, nós vemos essa analogia, essa comparação que Davi faz, né, de um pastor cuidador de ovelhas com o pastor supremo das nossas almas, que é Jesus, que cuida das nossas vidas. Eu lembro da minha vida antes da minha conversão, então eu sempre gostei de ler algumas coisas, e eu tentava ler a Bíblia ou qualquer outro texto bíblico, não entendia muito, mas de repente quando via aquelas imagens, né, de Jesus, né, que é aquela figura, né, de Jesus lá, e carregando uma ovelha, falava do cuidado. Eu, antes de conhecer a Jesus, já via esse cuidado do mestre, né, daquele que cuida, que zela pelas nossas vidas, né? Então Jesus, nós temos que entender em primeiro lugar isso, para que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, passarmos e retermos deste vale da sombra da morte as experiências necessárias, o amadurecimento necessário. Então, para isso, nós temos que entender, em primeiro lugar, Jesus como o supremo pastor da nossa alma. Jesus como o supremo pastor de nossas almas. Diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso de número 20, diz assim, um autor escrevendo, diz assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Amém? O que trouxe, o Deus da paz, que trouxe o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Você tem que ter isso no seu coração, essa certeza, essa confiança, que Jesus está conduzindo a sua vida, não só nos momentos de bonança, não só nos momentos de alegria, mas em todos os momentos pelos quais você esteja passando, meu amado irmão. E é tão interessante porque lá Isaías, no capítulo 49, ele diz assim, ainda que uma mulher se esqueça do filho a qual ela gerou, o Senhor disse, eu jamais me esquecerei de vocês, pois eu tenho cuidado, eu tenho zelado pela vida de vocês. Então eu fico imaginando esse cuidado, esse zelo de Deus para com as nossas vidas, vai além do zelo de uma mãe para com o filho. Vai além do zelo da mãe como símbolo maior do cuidado. Vai além. Já imaginou isso? Este Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo e o próprio Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 10, no verso 10 e 14, ele diz assim, o Senhor Jesus dizendo, colocando sobre ele essa responsabilidade, né, de ser esse bom pastor, essa revelação tremenda. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e como bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu sou bom pastor, e no verso 14 ele diz, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido.
Então é gostoso nós entendermos isso. Jesus como supremo pastor das nossas vidas. Jesus que comanda as nossas vidas. Jesus que conhece as ovelhas do seu aprisco. Mas Ele mesmo disse: as ovelhas do meu aprisco conhecem a minha voz. Sabe quando estou dando o comando. E eu quero te dizer isso, meu amado irmão. Deus está sob o comando da sua vida. E Ele, como comandante maior da sua vida, Ele está conduzindo como um bom pastor a tua vida neste momento, ainda que não seja o momento a qual você queira viver, ou esteja com alegria vivendo, mas neste momento, o Senhor tem um controle, o Senhor tem um comando sobre todas as coisas, sobre a sua vida. E no próprio livro de João mesmo, no livro de João, quando ele fala sobre essa revelação tremenda, falando que ele era o pastor das ovelhas, que ele dava vida pelas ovelhas, no verso de número 4, João capítulo 10, no verso de número 4, diz assim: depois de fazer, João 10, para eu ver direitinho, para não falar errado, João 10, 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhece a voz. Amém? E no verso 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Ele diz: eu sou bom pastor, e como bom pastor eu dou a vida pelas ovelhas. E como bom pastor, ele diz assim: as ovelhas conhecem, no verso 4, conhecem a minha voz, e eu vou adiante delas, e elas reconhecem a minha voz, mas de modo nenhum, no verso 5, diz assim: seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Um dia desses atrás, eu vi no YouTube, quando um pastor ele começa a chamar as ovelhas começaram a vir e tal, e uma outra pessoa tentou fazer o mesmo, para tentar ver se as ovelhas também podia segui-los, e de repente as ovelhas todas pararam, né? E de repente o simples comando daquele que era o pastor daquelas ovelhas, as ovelhas o ouviam e o seguiam, discernindo, né, quem era o líder, quem era o pastor supremo da vida delas, né? E é tão interessante porque ele diz assim: olha, aquele que como ovelha conhece a minha voz, sabe discernir que eu estou no comando, e não vai ouvir uma voz qualquer, uma voz que vem de uma maneira alheia, tentar roubar, saquear, porque essa voz que vem roubar e saquear é a voz do inimigo, é a voz do mercenário, é a voz daquele que vem para matar, roubar e destruir. E Jesus disse assim: olha, eu vou conduzir como pastor essas ovelhas até a porta, e eu vou abrir a porta, eu vou abrir a porteira, elas vão sair, elas vão encontrar alimento, e elas vão encontrar alimento, elas vão encontrar sustento, elas vão se alimentar, mas elas vão voltar de volta para o aprisco, porque eu sou a porta de entrada e a de retorno também. E eu fico imaginando Jesus falando ali, expondo isso àqueles discípulos, aqueles que ele tinha conquistado como seguidores ali, e de repente ele estava falando: olha, você tem esse caminho a seguir. E eu fico imaginando o apóstolo Pedro escrevendo às igrejas, lá no começo, nos primórdios da igreja cristã, ele começa a falar desse cuidado, né, que o pastor tem com aqueles que são ovelhas. E ele diz assim: porque no passado, 2 Pedro 2,25, diz assim: porque no passado nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós nos voltamos para aquele que é o bispo da nossa alma, é o pastor e o bispo da nossa alma. Está falando de Jesus, está falando desse que se tornou o nosso guia, o nosso orientador. Porque no passado nós andávamos segundo o curso deste mundo, como diz em Efésios no capítulo 2, segundo o curso deste mundo que nos leva para a morte,
mas Deus, de uma maneira tremenda, nos resgatou, e como ovelhas desgarradas, Ele nos trouxe para o aprisco, e ao trazer para o aprisco, Ele cuidou, a trazer para o aprisco, Ele tirou tudo aquilo que era pernicioso, né? E é gostoso entender que o pastor, quando vai cuidar da ovelha, ele tira tudo aquilo que é pernicioso, que está muitas vezes debaixo de uma lã vistosa, bonita, mas por baixo, muitas vezes, tem ali vermes, tem ali doenças, infecções que precisam ser tratadas. E o Senhor está falando: eu vou ser este supremo pastor da sua alma, eu vou cuidar, eu vou zelar da sua vida. E é interessante porque quando no Salmo 23 ele diz assim: unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Fala de proteção, fala da proteção que nos leva, né, quando este óleo vem sobre a cabeça da ovelha, ela traz a proteção sobre aquela ovelha. Porque à medida que os insetos tentassem ali fazer ali o seu local de convívio, e colocar ali as suas larvas ali, e tentar ali trazer um transtorno àquela que era a ovelha, e ela de uma maneira, para se livrar de todo aquele transtorno, o que a ovelha ia fazer? A ovelha ia sair, ia encontrar o primeiro local mais... ou um tronco de uma árvore, ou uma pedra, e ela ia tentar se livrar, né, daquilo que estava incomodando, mas ela não tinha a orientação devida. O que ela ia fazer? Ela ia bater a cabeça, até se ver livre daquele incômodo, daquela larva que estava ali, ou trazendo ali uma infecção, ou uma doença, ou trazendo alguma coisa que aparentemente não era tão grave, mas a reação da ovelha era uma reação que podia levá-la à morte. Mas o pastor vem e despeja o óleo sobre a cabeça, traz proteção, traz a unção também, como o óleo simboliza a unção do Espírito Santo, traz a proteção sobre as nossas vidas, traz a unção de Deus sobre as nossas vidas. E aí Jesus vem cuidando, vem tratando, né, das nossas vidas. Então eu vejo esse Jesus como o supremo pastor das nossas almas, nos guiando em meio aos vales pelos quais nós possamos passar. Por isso que no Salmo 23, o salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O termo vale na Bíblia também é usado como uma referência a tempos difíceis. Há tempos difíceis na nossa vida. E este vale da sombra da morte, provavelmente era um desfiladeiro íngreme, né, a qual Davi provavelmente deva ter passado ali com as suas ovelhas várias vezes. E à medida que ele chegasse naquele local, se ele chegasse por volta do meio-dia, o sol estaria no centro daquele desfiladeiro, e ele conseguiria passar ali por aquele local, totalmente iluminado. Mas se ele chegasse ali, ou de uma maneira anterior ou posterior, aquele facho de luz não teria, né, como iluminar ali naquele momento. Então, aquela sensação, né, de sombra, aquela sensação de escuridão estaria ali presente. Mas Davi dizia: ainda que eu venha passar por este vale íngreme, escuro, ainda que eu venha passar por este local onde eu não me sinta protegido, o Senhor vai estar comigo, sendo a minha luz, sendo aquele que vai conduzir a minha vida. E é dessa maneira que o Senhor se apresenta nas nossas vidas. Então nós temos que ter essa certeza, essa convicção, meu amado irmão, andando com o Senhor, mediante convicções firmes que o Senhor tem cravado nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ao irmão Timóteo, que era um pastor, era um líder ali de uma das igrejas às quais Paulo estava ali juntamente com ele, orientando. Em 2 Timóteo capítulo 1, no verso 12, ele escreve assim:
eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, quando nós passamos pelo meio do vale da sombra da morte, nós temos que ter essa convicção, essa certeza, meu amado irmão. Nós passamos e tendo a certeza daquele que é poderoso para nos guardar, poderoso para guardar as nossas vidas, aquele que é poderoso para estar conosco, como diz a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá pelos séculos dos séculos. E ainda, como o Senhor diz assim, estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nesses dias de dificuldades, de adversidades, de vales profundos, escuros, meu amado irmão, o diabo tenta lançar no nosso coração esta dúvida de que Deus nos deixou, nos abandonou por alguns momentos. Isso é engano, isso é engodo vindo da parte do nosso adversário, mas o Senhor está conosco todos os dias, inclusive esses dias de vales, esses dias de escuridão, esses dias a qual nós temos que entender que nós não vamos nos perder em meio às nuvens passageiras, nuvens que vêm sobre este momento como nuvens negras, que vêm tentando nos intimidar, e você tem que ter isso no seu coração. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Na terça-feira passada, nós estávamos no culto de oração, Silvio estava orando aqui, e fazia mais de 2 meses que eu estava tendo umas dores muito fortes, que vinha do meu braço, provavelmente da minha coluna, e aí eu tenho usado todos os artifícios, fazendo os exercícios devidos, pilates, assim por diante, remédios, e ali na frente nós falamos, vamos orar, e ele passou o motivo de oração. Eu falei assim, nós vamos orar por esses motivos de oração. Eu quero que nós coloquemos em foco a nossa fé, nós vamos colocar em prática a nossa fé, nós vamos orar, e eu creio que Deus pode operar de uma maneira tremenda, curando, e toda essa dor vai sair em nome de Jesus. Orei, passou 2 dias, eu esqueci. Quando foi quinta-feira passada, depois, 2 semanas atrás, eu vi que sumiu. E sumiu, meu irmão, até hoje. Então eu quero dizer para você, Deus é poderoso para fazê-lo. Eu já tinha tomado todo tipo de remédio, e tinha uns que eu sei que esses remédios todos de dores, tem alguns que afetam o rim, vai atacando. Eu falei, não vou tomar isso não, porque isso vai afetar um lado, estraga outro. Falei, Deus, tu tens poder e autoridade para repreender em nome de Jesus, porque eu sei em quem tenho crido. Então eu não sei porque eu estou falando isso, porque no momento da adversidade, da dor, o inimigo tenta roubar e saquear a nossa esperança, tenta roubar e saquear a nossa esperança. Então os vales vêm, meu amado irmão, e os vales que nós temos que passar, muitas vezes surgem, como surgiu lá em Ezequiel, no capítulo 37, Ezequiel 37, no verso 1 e 2, diz assim, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Amém? Ezequiel 37, 1 e 2. O Senhor disse que veio sobre ele a mão do Senhor e o levou pelo Espírito no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e ele fez o profeta andar no meio deles, e eram muito numerosos na superfície, e o vale estava sequíssimos. Então tem momentos nas nossas vidas, meu amado irmão, que nós entramos neste vale, o vale seco, o vale da sequidão, o vale que vem realmente roubar e saquear, e tenta roubar e saquear a nossa esperança. E aí o que acontece? Mas o Senhor diz assim, foi o Espírito que o levou àquele momento. Ainda que você passe pelo meio do vale da sombra da morte, ainda que você passe pelo vale seco e árido, o Senhor
passa contigo, o Senhor passa e ultrapassa contigo, porque não é o vale que vai parar a sua vida, não é ainda que eu fique no vale da sombra da morte, não, vale não é para você ficar, é para você passar adiante, é para você passar com autoridade, e para que você possa absorver em meio aos vales os ensinamentos devidos que vêm da parte do Senhor para a sua vida. E ele diz: ainda, estava sequíssimos. Então existe um momento nas nossas vidas que esses vales surgem, esses vales de ossos secos, vales sequíssimos. E qual foi a orientação de Deus ali para o profeta, no verso de número 4? Profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre estes ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero te dizer isso, traga à memória aquilo que te traz esperança. Profetiza com autoridade sobre essa enfermidade. Profetiza com autoridade sobre este lar destruído. Profetiza com autoridade sobre essa angústia, essa tristeza, porque aquele que tem poder e autoridade, ele está aqui presente, e ele passa com você pelo meio do vale da sombra da morte. Ele passa com você, e é isso que o Senhor estava falando a Ezequiel. Nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor. Como eu fiz de uma maneira simples, era uma dor que incomodava, e eu tentava livrar-se daquela dor, através de um analgésico, de um remédio, que eu estava tomando, mas de repente eu falei: não, Deus, eu vou tomar um posicionamento, e eu creio que o Senhor pode operar em nome de Jesus, com autoridade, com poder, e a dor saiu, meu amado irmão, e a dor se foi, e vai embora em nome de Jesus, não quero essa dor não, porque era algo que incomodava ao ponto de os dedos ficarem adormecidos, porque trazia uma dor que vinha até a ponto de eu estava digitando na teclinha do celular, e eu via que tinha alguma coisa errada. Eu falei: não, Deus, eu sei que a minha coluna tem alguns probleminhas, mas o Senhor pode operar, né, agir. Eu estou fazendo aquilo que é devido, que é o exercício, o Pilates ali que foi orientado, mas Deus tu podes fazer acima disso, amém? Coloca em prática, obedeça às orientações, e coloca a tua fé em prática, invoca em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e colocá-la em prática nas nossas vidas, experimentar a restauração completa, o mover completo, sobre todo este momento, sobre todo este vale de ossos secos, que porventura estejamos vivendo. E aí no verso de número 5, o que acontece? O que aconteceu? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Deus nos orienta a profetizar, mas quem realiza o milagre não é você nem eu. Quem realiza o milagre é Deus. Quem realiza o poder para restaurar e trazer vida é o Senhor. E o Senhor diz: o Senhor, no verso 5, diz assim: assim diz o Senhor a esses ossos. É Deus agora tomando essa palavra de ordem e dizendo a estes ossos secos: ossos secos, torne a vida. Torne a vida, torne a vida. Eu creio na ação sobrenatural de Deus, meu amado irmão, neste Deus que opera com poder e com autoridade. E todo o meu momento de oração, independente pelo que eu ore, eu oro crendo neste mover sobrenatural, porque oração é isso, é o mover sobrenatural, não vendo, mas crendo e tomando posse em nome de Jesus. E o Senhor dizendo: eis que farei entrar no meio desses ossos o meu Espírito, e eu vou agir. E aí no verso de número 7, o que acontece? De novo, vem a ação do homem, ou o posicionamento humano no agir de Deus. Vem o teu posicionamento no meio dos vales de sombra da morte.
Venha o teu posicionamento no meio dos vales secos. E o Senhor diz no verso 7, que o profeta profetizou segundo me fora ordenado. Ele profetizou obedecendo uma ordem do Senhor, meu amado irmão. Ele profetizou não porque ele sentiu algo, não porque ele sentiu um arrepio e agora, eu senti um arrepio, agora, tudo vai funcionar. Meu irmão, não é isso que faz com que a palavra de Deus seja realmente uma ação sobrenatural na nossa vida. É uma tomada de fé, um posicionamento de fé. E diz a palavra de Deus: então profetizei como me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Enquanto o profeta profetizava, o Senhor estava movendo situações. Profetiza sobre aquela situação que aos teus olhos é uma situação de sequidão. Profetiza. E eu te convido a ouvir o barulho de Deus em meio a essa sequidão. Eu te incentivo a tomar um posicionamento de fé e ver como a palavra de Deus diz no verso 7. Então houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Já imaginou? Era um cemitério, meu amado irmão. Era um local onde só tinha um monte de ossos. Imagine os ossos ali. Os ossos do fulano com os ossos do ciclano, tudo misturado. Porque de repente, a carne foi retirada, acabou ali. O que acontece? Você vira esqueleto, eu viro esqueleto depois. Só que não fica tudo coladinho. De repente, estava tudo separado, mas ao comando de Deus, este quebra-cabeça vai ser ajuntado de uma maneira correta. Aí Deus vai pegar uma peça sua e vai encaixar outra peça sua. Imagina colocar uma peça do Joemir numa peça minha, um pouquinho menor, numa peça do Roberto Bassotti. Imagina colocar uma peça, da Márcia ali do Tadeu com a Maria Helena, ia ficar uma coisa desproporcional. Mas aí Deus pega peça por peça. E Deus junta esse quebra-cabeça e diz assim: ossos secos, vale de ossos secos, vão reviver. E eu profetizo nesta noite, vales de ossos secos vão reviver em meio a essa sequidão que esteja passando. Vales de ossos secos, diz a palavra de Deus que ele profetizou, e aí o barulho daqueles ossos batendo ossos contra ossos, e se ajuntaram cada osso ao seu osso. E no verso 8 diz assim: e olhei, e havia tendões, e sobre ele cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Começou a se criar algum ser, começou a se mover, eram ossos ligando a outros ossos, tudo certinho. E aí os tendões, e aí as ligações devidas, e aí veio a carne, cobriu. E aí no verso 9 diz assim: e então ele me disse, agora profetiza ao Espírito, e profetiza assim, ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? Para que vivam. E aí o Espírito Santo de Deus é que vai realizar a obra suprema neste meio deste vale seco. Vai realizar com poder e com autoridade. Existem momentos de sequidão na nossa vida que falta-nos esperança. Deus vem sobre nós trazendo um novo tempo, meu amado irmão. Deus vem sobre nós, trazendo um tempo de restauração, um tempo de esperança, um tempo de uma motivação sobrenatural sobre as nossas vidas, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de mover sobrenatural de Deus, em meio a toda a corrupção, toda ação contrária. Eu creio na ação sobrenatural, em meio a esse sequidão tremenda a qual possamos estar vivendo. E aí eu te convido a profetizar.
Profetiza um novo tempo sobre a tua vida. Profetiza um novo tempo sobre a tua família. Profetiza um novo tempo ali sobre o teu trabalho. Profetiza um novo tempo sobre o teu ministério. Profetiza um novo tempo, meu amado irmão. Profetiza, e vai se levantar um mover sobrenatural de Deus, com uma vontade suprema de Deus sendo realizada. E Deus vai operar, Deus vai realizar, meu amado irmão, tremendas coisas em meio a este vale, que deixará de ser um vale seco, vai se tornar um vale de um grande exército de Deus se levantando, e eu já ouço o barulho desse exército se levantando com poder e com autoridade. Vales de ossos secos revivam com poder e com autoridade. Mas existe um outro vale, meu amado irmão, um outro vale que vem, que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, existe um outro vale descrito na Bíblia. O Salmo 84 nos relata a respeito deste vale. Salmo 84, no verso de número 4, diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção cobre as primeiras chuvas. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nessa versão minha diz o vale árido. Numa outra versão diz o vale de Baca, o vale de lágrimas. Porque tem momentos, meu amado irmão, que você está seco, que nada, né? Mas aí neste momento eu vejo que Deus se apresentando ali, dizendo: bem-aventurado ao homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, cuja força está em Deus, e cujos caminhos estão sendo aplanados, ou aplanados pelo Senhor, ou sendo tratado por Deus de uma maneira. Se você está sendo tratado, você é bem-aventurado, meu amado irmão. E por ser bem-aventurado, ainda que você venha passar por este vale árido, ainda que você venha passar pelo vale de Baca, o vale de lágrimas, você possa realmente fazer dele um manancial que vai jorrar para a vida eterna. Salmos 30, no verso 5, diz assim, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai surgir na manhã seguinte. Porque o Salmo 19 diz assim: um dia após outro, sem linguagem, sem som, ouve-se a sua voz. E eu vejo que muitas vezes existem noites, existem dias que nós conseguimos levar as coisas de uma maneira tão comum, fazendo as coisas, a gente se distrai e tal, mas existem noites que se tornam noites tão longas, noites intermináveis. Quem já não passou por essas noites? Noites intermináveis, e noites em que o sono é roubado, em que o descanso é saqueado, mas o Senhor diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a esperança vem pela manhã. Vem pela manhã, porque Deus já determinou o dia que vai surgir. Deus já determinou que o sol vai entrar, e o sol da justiça é o Senhor Supremo, e Ele vai entrar dissipando toda a treva. Ele vai entrar com poder e com autoridade, determinando: é um novo dia, é um novo tempo, é um novo momento do agir sobrenatural. Eu não sei se você está passando por este vale, o vale de lágrimas, o vale árido, de aridez em algumas áreas, que tem levado você a chorar, que tem levado você, só você sabe o quanto você tem chorado, quantas noites você tem chorado ali naquele travesseiro, tem chorado, e muitas vezes o teu marido está do teu lado, ele não percebe, porque é um choro que vem de dentro, da alma, mas que Deus possa ir ao teu encontro,
Que Deus possa ir ao teu encontro, trazendo consolo, conforto. Que Deus possa entrar em meio a este vale que tem sido um vale que você tem passado, mas você não está só. Deus está com você. Deus está presente com você. E em 2 Coríntios 4, no verso 16, 17, diz assim: por isso nós não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória, e não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. São eternas. Não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior está sendo moldado por Deus. O nosso homem interior. Quantos momentos eu já passei, que só eu e Deus sabe. Momentos em que eu me coloquei diante de Deus, que nem a minha mulher soube, mas momento que eu me coloquei diante de Deus, e eu vi Deus agindo de uma maneira tremenda. Porque o problema não era ela, o problema não era outras pessoas, o problema é que Deus queria agir. E Deus vai agir no meio do vale de lágrimas. Do vale de lágrimas que vai se tornar um vale que vai produzir mananciais, que vai fazer com que você possa não somente saciar ali a sua sede, mas você possa trazer alívio a outras pessoas também. Outras pessoas vão ser abençoadas através das suas experiências. Outras pessoas vão ser abençoadas através disso que você está passando, porque a nossa leve e momentânea tribulação é leve e é momentânea, mas confesso que no momento que nós estamos passando, parece ser um peso, parece ser difícil, mas eu te convido a parar, estar quietos e ver o livramento que vem da parte de Deus, no meio deste vale de lágrimas. Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim eu tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. O apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja de Roma, ele diz assim: meu irmão, eu tenho por certo isso, que o tempo presente, os sofrimentos que vêm no tempo presente, o sofrimento que vem, ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo vale, eles não são maiores do que a glória que vai ser revelada além do vale. Vai ser revelada, porque este Deus com poder e com autoridade, Ele está sob o comando da sua vida, está sob o comando de todo aquele que crê. O diabo tenta nos prender no passado, para que não vivamos o nosso presente, e para que nós não tenhamos uma esperança futura. Ele tenta nos prender no passado, para que nós não vivamos o nosso presente, e para que nós não tenhamos uma esperança futura. Meu irmão, que ele seja desmascarado em nome de Jesus, e que ele bata em retirada, em nome de Jesus. Romanos 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo? Aí no verso 37 ele diz assim: em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aí no verso 38 diz assim: porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do futuro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo traz essa revelação tremenda: quem vai nos separar do amor de Cristo? Ainda que você ande pelo vale, ainda que você ande
pelo vale, ainda que você ande pelo vale de lágrima, bem-aventurado é aquele homem cuja força está em ti, cujos caminhos são caminhos aplanados pelo Senhor, o qual passando pelo vale de lágrimas, pelo vale de Baca, pelo vale árido, faz dele um manancial e de águas cobre as primeiras chuvas. E as primeiras chuvas estão vindo com poder e com autoridade para encher mananciais. Para encher mananciais, meu amado irmão. Então faça deste momento do vale de tristeza, um momento de aprendizado, um momento de cura, um momento do agir sobrenatural de Deus. Oséias capítulo 2, ele diz assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O profeta Oséias está trazendo uma palavra profética a este pessoal, e no meio daquele momento de adversidade, de luta, de dor, ele fala assim que o Senhor ia tornar o vale de Acor em porta de esperança. O vale de Acor significa vale de perturbação. Falava do passado daquele povo. Por que falava do passado daquele povo? Porque se você abrir lá em Josué no capítulo 7, no verso 24 a 26, diz assim, que Josué pega Acã. Acã foi aquele que escondeu uma capa babilônica, e aí o que aconteceu? O povo foi derrotado, e Deus trouxe à tona o engano, o engodo, né, que aquele homem tinha feito ali no meio do povo, e a ordem de Deus é que Acã e toda a sua família deveria ser morto, para que a ira de Deus se aplacasse ali naquele local. O que eles fizeram? Pegaram Acã, pegaram a sua família e levaram para um vale. Qual era o vale? O vale de Acor. Então o vale de Acor fala deste vale da perturbação, deste vale da desobediência, porque por desobediência, por rebeldia à palavra dada, eles estavam sendo mortos ali naquele local. Então aquele local tinha este quê de relembrar o passado que atemorizava, mas o passado que trazia um temor ao coração daquelas pessoas, mas trazia uma certa perturbação. Então o vale de Acor não seria um dos roteiros a serem seguidos, né, por aqueles que quisessem visitar ali a região, porque o vale de Acor falava daquele momento, por desobediência daqueles homens ali, de Acã e de toda ali a sua família, eles foram mortos, eles foram destruídos ali, e o vale de Acor se tornou aquele local terrível, um local desprezível. Mas o Senhor falou: eu vou tornar esse local desprezível em porta de esperança. Ainda que o teu vale seja um vale de desprezo, ainda que o teu vale seja um vale de morte, um vale de lembranças terríveis e amaldiçoadas, Deus pode tornar um vale de bênção. Deus pode tornar um vale, como diz lá em Oséias capítulo 2, no verso 14 e 15, o vale de Acor vai se transformar por porta de esperança, por porta de esperança. Certamente o fato ocorrido com Acã e toda a sua família tornou aquele lugar um lugar terrível, onde as pessoas não gostavam de ir. Acã foi símbolo da desobediência, rebeldia, insensatez. Infelizmente o pecado traz isso, traz condenação, desprezo, angústia, morte. Mas Deus fala: neste local de angústia, desprezo, morte, rebeldia, eu vou tornar uma porta de esperança. Eu vou tornar uma porta de esperança. E a palavra de Deus diz que Jesus veio trazer ao homem caído, morto nos seus delitos e pecado, a esperança de vida.
a esperança de vida. Deus prometeu estabelecer um novo tempo para aquele lugar. Deus promete estabelecer um novo tempo para a sua vida, em meio a este vale. Ainda que seja um vale de lágrimas, ainda que seja um vale de lembranças passadas, que você quer esquecê-las. Esse vale, que agora é o vale de Jacó, que era o vale da perturbação, o vale de memórias que não tão boas, o Senhor falou: vou transformar em porta de esperança. Porque onde Jesus entra, entra a esperança. Onde Jesus entra, entra o consolo. Jesus é a porta em meio à desesperança e à angústia. E eu quero orar com você, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu quero que você tenha a esperança de que o Senhor está presente com você, dirigindo a tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos aí no teu lugar. Eu quero que você se apresente diante de Deus. Eu quero que, em primeiro lugar, você se apresente diante de Deus. Talvez você queira apresentar situações, pessoas, mas eu gostaria que você apresentasse essas situações e pessoas depois. Agora, eu quero que você se apresente diante de Deus. É você que está passando por este momento do vale da sombra da morte. O vale que tem trazido muitas vezes ao seu coração tristeza. Mas eu quero dizer para você, é um vale de aprendizado. É um vale onde o Senhor está aplanando os seus caminhos. Eu quero orar com você, meu amado irmão, que Deus falou de uma maneira especial. Fique em pé no seu lugar. Quero orar. Eu quero apresentar a tua vida em meio a este vale a qual você está passando. Talvez você esteja passando e juntamente com você existem situações que têm tentado vir sobre a sua alma, sobre o seu coração. E eu quero que nesta hora também você se coloque de pé diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode se mover sobre esta pessoa. E se você está colocando alguém diante do Senhor, fique em pé no seu lugar. E você vai levantar a mão. Não é por você, mas por alguém. Você vai levantar a mão e dizer: Deus, é essa situação que eu estou colocando. É essa pessoa que eu estou colocando, Senhor. Porque eu creio, Deus, que o Senhor pode entrar em meio a essa situação, Senhor, de desprezo, de rebeldia, de perturbação. O Senhor pode tornar uma porta de esperança, Senhor. O Senhor pode transformar, Senhor. Transformar este coração, Senhor. Transformar este coração. E eu quero orar com você. Tanto com você que está se colocando diante do Senhor, que está passando por este momento de vale, tem sido afligido, mas Deus está no comando, no controle, como também por este que você está colocando diante do Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor pode agir, e que agindo Deus, o Senhor, absolutamente ninguém tem o poder de impedir, Senhor. Ainda que o vale se levante como um vale, Senhor Deus amado, de sombra e de morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor vai passar comigo por este vale. Existem pessoas aqui nesta noite, Senhor, que está enfrentando um momento, Senhor Deus amado, um momento difícil, Senhor. E eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que Tu venhas ao encontro deste coração, Senhor. Que Tu venhas agir sobre esta vida, Senhor. Deus, que Tu venhas operar em nome de Jesus, Senhor. Entra, Senhor, em meio a este vale, Senhor. Entra em meio a este vale. Que seja um vale seco, mas que venha, Senhor Deus amado,
o Senhor trazendo vida, e que esse vale de ossos secos possa, Senhor Deus, ser restaurado num grande exército, Senhor. Abençoa, Deus, abençoa, Deus, este vale de lágrimas, Deus, este vale, Senhor Deus amado, onde os seus caminhos têm sido aplanados pelo Senhor. É um vale onde o Senhor está agindo, atuando, porque Ele quer tirar o melhor de você em meio a toda essa situação. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele homem que confia no Senhor e cujos caminhos estão sendo aplanados pelo Senhor, o qual, passando pelo vale de Baca, o vale árido, o vale de lágrimas, faz dele um manancial, e de chuvas cobrem, as primeiras chuvas vão cobrir. Senhor, venha com poder e com autoridade sobre esta vida, Senhor. E eu quero colocar também agora, neste momento, esse terceiro, essa pessoa, essa situação que está sendo colocada diante do Senhor. Deus, age com poder e com autoridade. Esta mão levantada é uma tomada de posição, Senhor. Deus, crendo no agir sobrenatural do Senhor, move com poder e com autoridade. Move, Senhor, move, Senhor, sobre esta vida. Move, Senhor, que venha surgir essa porta de esperança em meio a este caos, Deus. Que venha surgir esta porta de esperança, e Jesus é essa porta de esperança em meio a este caos, Deus. Venha, Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, Senhor, sobre esta vida, sobre este coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.